Oi, gente, tudo bem? Aqui é Thalita do Conversas Literárias. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, dando continuidade naquela nossa conversa do último vídeo sobre os planos que a gente não deu para fazer esse ano, né? A gente está indo para o último trimestre do ano. E nesse vídeo hoje a gente vai conversar sobre crise, né? Porque às vezes um plano que a gente não realiza é uma crise, ou situações de crise também acontecem, situações inesperadas, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas pessoais, problemas familiares. A grande questão de quando surge um problema é como nós nos colocamos diante desses problemas, porque os problemas vão acontecer, a gente sabe disso, né? O que faz a diferença é como a gente se porta, se coloca diante desses problemas. Os japoneses eles têm uma expressão muito interessante que é gaman. O que quer dizer gaman? Gaman é a postura que eles têm diante de um problema. Olha, se o problema está estabelecido e ele não vai deixar de existir, qual é a minha postura? A minha postura é de entender esse problema e olhar não para o problema, mas olhar para soluções, porque o problema já está aqui, não está? Tanto que quando a gente sabe muito bem, né, de reportagens, a gente sempre vê isso, que quando acontece algum problema no Japão, em pouco tempo eles conseguem resolver. A gente pode falar porque eles têm recursos, sim, também, lógico. Mas a gente vê que o que faz realmente a diferença é a postura desse povo diante dos problemas. Então a nossa postura tem que ser o seguinte: olha, o problema já existe. O que eu tenho que olhar é para a solução. Eu não preciso ficar me debatendo sobre o problema porque ele já está estabelecido, né? Então agora eu vou olhar para a solução. Quando eu assumo essa postura de olhar para soluções ou para a solução possível, eu vou clarear a minha visão. Porque quando eu fico olhando para o problema e às vezes até assumo uma posição de vítima, mas por que isso aconteceu comigo? Tinha que ser logo comigo. Eu não tive sorte, eu não tenho sorte. O nosso raciocínio começa a travar no problema. Eu não consigo organizar o meu cérebro para que ele encontre soluções, porque eu estou olhando para o problema. Mas quando eu tiro a minha visão do problema e coloco a minha visão na solução, o meu raciocínio fica mais claro. Eu vou ter a capacidade de. Eu vou respirar primeiro e vou começar a pensar nas soluções. Olha, o que eu posso fazer? Diante disso que se estabeleceu, quais são as melhores atitudes que eu posso tomar? A partir daí, as coisas vão começar a clarear. E talvez vocês vão dizer, mas é muito difícil ter uma postura dessa no momento de sofrimento, no momento de crise. É difícil, mas é a única postura necessária e possível de você ter. Porque se você fechar os olhos e ficar ali remoendo o problema, falando que você não tem sorte, que o problema é enorme, que isso é difícil de resolver, vai adiantar? Não vai. Talvez o problema vai até crescer, né? Mas se você respira, aceita que aquilo já aconteceu, que já está estabelecido e que agora a sua visão tem que se voltar para soluções, aí sim a situação começa a ficar mais calma, porque a sua postura é outra. O nosso cérebro, ele responde muito bem aos estímulos que a gente dá para ele. Então, quando você respira e se acalma, o seu cérebro começa a produzir substâncias diferentes. O seu cérebro vai começar a produzir substâncias que vão permitir que você pense com mais clareza, que você se acalme e comece a olhar na direção certa. Porque quando o nervosismo, a tensão ou até o vitimismo toma conta da gente, a gente deixa de olhar para a solução e a gente fica olhando só para o problema. Então, em casos, né, em que é possível, em que há coisas a fazer, a gente vai olhar para isso. Olha, o que eu posso fazer diante dessa situação? Em quanto tempo? Agora ou eu preciso esperar um pouco? Eu vou ter que resolver sozinha ou eu vou ter que buscar a ajuda de alguém? Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa
ou com os recursos que eu tenho, eu sou capaz de resolver. Eu posso buscar a ajuda de alguém que nesse momento possa me ajudar? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, você vai até diminuindo o tamanho do problema, né? Talvez um problema que parecia enorme, ele vai parecer menor. E você vai ver que talvez ele não seja tão grande. E às vezes também tem uma questão que eu falo muito disso. Coloque 24 horas entre o que aconteceu e a sua reação. Por quê? Quando acontece algo com a gente vai estar no calor da emoção. E geralmente as emoções não são boas conselheiras. Quando eu permito colocar 24 horas entre o que aconteceu e o que eu tenho que fazer, eu vou respirar, eu vou deixar aquela emoção se acalmar e aí eu vou tomar uma decisão pautada na razão. Então, é claro que existem situações que eu não vou poder esperar 24 horas, né? Eu vou ter que tomar decisões ali mesmo, na mesma hora. Mas que pelo menos em algum minuto você respire. Peraí. Será que isso que eu estou fazendo é a melhor postura? Será que se eu olhasse para mim de fora, eu concordaria com essa atitude? Então é isso. Então, quando algo acontecer, sempre ter essa postura, pensem nisso. O problema já está estabelecido, não dá mais para fazer, para pensar, não devia ter acontecido, porque como é que tá? Não, isso não vai adiantar, já aconteceu. Vamos resolver agora. Eu posso ter um tempo para mim pensar na melhor atitude? Então eu vou me dar esse tempo. Se eu não posso me dar esse tempo e tenho que resolver agora, pelo menos eu vou respirar, vou tentar acalmar o meu coração, a minha respiração, e aí sim eu vou tomar uma decisão. Agora também vocês podem me falar que tem situações que não tem solução, que tem problemas que vão modificar completamente a nossa vida, que não tem como eu resolver. Então, qual é a postura? É nesse momento dessa crise tão profunda que aí sim eu vou ter que ter mais ainda essa capacidade de respirar e de me acalmar internamente, porque não tem solução. Veio para ficar. A gente pode estar falando da morte de um parente querido, a gente pode estar falando de uma doença crônica, a gente pode estar falando de uma grande perda financeira ou de outros problemas. Vieram para ficar e vão ficar. O que eu posso fazer? Me colocar na posição de vítima e chorar para sempre porque aquilo não deveria ter acontecido comigo? Essa pode ser uma opção, mas vai ser uma opção que só vai aumentar o seu sofrimento, que vai dar uma dimensão cada vez maior para o seu sofrimento. O que você pode, o que nós devemos fazer é com esses problemas, quando eles vêm para ficar, deixar de brigar com eles. Se eles vão ficar, não transforme eles nos seus inimigos. Transforme esses problemas em grandes parceiros da vida. Em parceiros que vão te ajudar a viver melhor. Se eu perdi alguém, a minha postura tem que ser qual? A dor da perda é enorme. Mas quando eu perco alguém, eu tenho que entender o seguinte: olha, tudo que eu podia viver com ele, eu vivi. E se eu não vivi tudo, isso vai me servir de aprendizado. Eu vou viver com as outras pessoas que estão na minha vida tudo que eu posso viver, porque eu sei o tamanho da dor, que é perder alguém que eu não vivi tudo que eu poderia ter vivido com ele. E aquela pessoa viveu o que ela tinha que ter vivido. Essa tem que ser a nossa postura diante da perda de alguém. É difícil? É dificílimo. É doloroso. É quase um pedaço da gente que vai junto. Mas a vida pede continuidade. E as pessoas que foram, elas de alguma maneira continuam em nós, nas nossas lembranças, no que elas nos ensinaram. Quando a gente fala de algo permanente como uma doença,
A gente tem que pensar que essa doença dali para frente vai ser a nossa grande mestra, a nossa grande professora. E se ela veio para ficar, é para aprender com ela. E como eu trabalho na área da saúde, eu posso garantir para vocês que pessoas que desenvolvem doenças crônicas e que resolvem não brigar com a doença e que transformam essa doença num grande aliado, elas vivem melhor. Gente, eu não estou falando que nada disso é fácil. Nada disso é fácil. Nada disso eu vou receber com um sorriso no rosto, lógico que não. A gente não recebe perdas com sorriso no rosto, mas a gente também não deve receber as perdas como uma grande tragédia. As perdas, elas fazem parte da vida e elas devem ser encaradas como nossas grandes professoras, para que a gente seja todo dia um pouco melhor. Eu já falei disso para vocês. Eu acredito que todo dia nas nossas vidas a gente tem que ser um pouco melhor do que a gente foi ontem. E nessa caminhada de ser um pouco melhor, a gente tem como aliada as perdas. As perdas nos ajudam a ser um pouco melhor. É assim que eu guio a minha vida. Toda vez que eu passo por uma perda, eu encaro elas como grandes professoras de vida. É esse o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero sinceramente que tenha sido útil e que, se for, eu peço para que vocês compartilhem com alguém que está passando por esse momento de perda, porque eu acho que pode ajudar a pessoa. Gente, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!